os desdobramentos do pensamento marxista levaram a esse pensamento revolucionário, comunista e socialista que nós temos hoje na nossa sociedade. E esse pensamento de se alcançar o comunismo, ele funciona na cabeça dos socialistas marxistas como uma necessidade que há de se realizar. Necessariamente, né? Isso há de se cumprir. É uma necessidade da história que nós caminhemos para o socialismo e para o comunismo. Quem deu essa ideia de que a história caminha para algum lugar com algum tipo de necessidade, com algum tipo de direção necessária, foi Hegel, né? E o que Marx vai dizer é que a história nada mais é do que a história das lutas de classe, né? Onde cada classe dominante em seu devido momento possui em si mesma o germe da sua própria destruição. Ela vai sofrer então um processo dialético, né? A história é um processo dialético de desdobramentos, né? Onde uma classe vai se sobrepondo à outra numa luta, e aí a história vai se desenvolvendo, e esse desenrolar leva necessariamente ao mundo socialista e comunista, e também ao homem socialista, comunista e ateu. Agora, muitas pessoas, diz aqui Padre Júlio Minvelli, né, nesse item número 4, né, chamado na página 136, da aceitação do comunismo em virtude do sentido da história, entendeu? Então, muitos que às vezes nem são comunistas, ou nem se entendem como socialistas, né? Até mesmo que são cristãos, entendem que a história está caminhando para lá, para um mundo cada vez mais ateu, um mundo cada vez mais tecnificado, né? Um mundo cada vez mais socialista. Portanto, eu que não sou ateu, que não sou socialista nem comunista, ainda assim, sabendo disso e vendo isso, eu preciso fazer determinadas concessões. Se eu sou da igreja, eu preciso adaptar a igreja a esse mundo, para tentar salvar as almas diante dessa realidade. Então, assim, quem são essas pessoas? São os progressistas, né? Os progressistas pensam que há esse progresso necessário do mundo, da história, indo em uma direção, e conceder determinados comportamentos, determinadas ideias, né? Determinadas condições sociais, é algo natural que nós precisamos fazer, né? Um relaxamento é necessário, né? Para se adequar ao mundo. Então, olha só, ele diz assim, lá em cima na página 137, este erro reveste um ou outro conjunto de ideias, de acordo com a concepção de vida que cada um constrói para si. Por essa razão, quando este conjunto aprisiona, o político se torna um aprendiz revolucionário. Por mais que ele não queira, mas ele se torna um. O sacerdote, um agitador operário. O literato, um fermento da dissolução social. E o burguês se apavora diante da insegurança e da incerteza do futuro. A gravidade da atitude adotada e os danos que ela pode causar, essa frouxidão, né, serão maiores
quanto maior a qualidade da tarefa que cada um executa. Por essa razão, a atitude do teólogo merece atenção especial, quando instigado por essa apreensão, insinua uma nova teoria sobre as relações do cristianismo com o marxismo. Ou seja, quando é um clérigo, então, que quer fazer essas concessões, ele vai colocar o cristianismo em diálogo com o socialismo, em diálogo com o marxismo. Não percam amanhã, né, a minha live com o padre José Eduardo, né, sobre essa relação entre o ateísmo moderno e a teologia da libertação, né? Mas o progressismo, ele é igual à palavra comunismo moderno. Não seria isso, não? Que eu entendi até agora que a palavra comunismo é uma palavra meio que obsoleta, que até dizem que nem existe mais no mundo. É substituída por outras palavras, como socialismo, o progressismo e por aí vai. Ou o neoliberalismo. Nós até comentamos em uma das aulas anteriores aqui, não me recordo se foi na última ou na penúltima aula, nós dissemos que existe agora, e o padre também explica isso nesse livro, né? O comunismo, ele não chama ninguém para ser comunista, ele chama você para ser outra coisa, e essa outra coisa que ele te chama para ser é uma coisa que todo mundo quer ser. Por exemplo, o comunismo, ele vai dizer que ele é anti-imperialista, né? Ok, né? Acho que ninguém aqui vai defender o imperialismo, né? Ah, não, eu sou imperialista, né? Ou eu sou preconceituoso, né? Ninguém vai falar isso, né? Ou seja, então nós vamos defender então o anti-imperialismo. Você quer defender também o anti-imperialismo? Ah, eu quero. Beleza, então se junte a mim, né? E você não é comunista, mas você é anti-imperialista, então você vai vir para o meu lado. Outra coisa, você também não é preconceituosa, você é contra as pessoas que têm preconceito, você também é contra os nazistas, é contra os fascistas, então você vai se juntar a mim. Então, você se juntou a mim por diversas razões, e nenhuma delas foi o comunismo. Agora, você já anda como comunista, você já fala como comunista, né? Você já respira como comunista e você nem sabe que você é comunista. Na aula passada você falou sobre isso também, eu fiquei com um negócio na boca para falar e não deu para te atrapalhar. Vou tentar ser bem brevezinho. É muito engraçado, porque a gente abstrai muitas vezes dessas realidades, né? O que o demônio faz é macaquear, na verdade, é lamear e inverter, né? Mudar a chave, tudo aquilo que é sagrado, né? Há muitos anos atrás, eu não sei quanto, uma eleição que o Lula participou e concorreu, é porque isso, assim, um exemplo claríssimo disso que o Bruno está falando. Ele não ganhou naquela vez, não foi a vez que ele se elegeu, se eu não me engano, e uma propaganda daquele super homem lá da campanha dele que foi preso depois, né, que era um bambambam da publicidade, ele fazia uma chamada de propaganda lindo, parecia um filme, daquele de ganhar Oscar, você sai chorando. A pessoa, uma mãe, aí mostra ela saindo dentro da casa pobre, só que você já fica com o coração na mão, né? Com os filhos dela e um filho doente, e ela não tinha dinheiro. Mas ela sai de casa, ela vai até a farmácia e ela chega lá, o filho passando aquela necessidade, você querendo entrar, você querendo, meu Deus do céu, tá aqui, eu aqui para poder resolver essa situação. Você fica comovido de fato vendo aquela história contada. Ela chega, ela entra e ela volta sem o remédio, porque ela não tem dinheiro para comprar. Aí ele fala, no final da propaganda, se você se emocionou com esta cena, você também é PT. Olha só, gente! Legal! Bom exemplo! É exatamente isso! Eles fazem o tempo todo. Exatamente.
exatamente, né? Manipulação emocional. Exato. Pela serpente. Exato. A língua bifurcada, né? A língua sofista da serpente, né? Relativista, né? Que mistura a verdade com a mentira, né? Mistura o certo com o errado, aí a pessoa fica ali meio hipnotizada, e nisso que você hipnotizou, o bote acontece e você já está dentro da barriga e nem percebeu. Mexe, né? Exatamente com as paixões humanas. Ele inverte. Se você defende o bem, se você quer o bem, no sentido estrito, se você quer a Deus, na verdade você está do lado do demônio. É justamente isso que ele fala. Vai fazer o cabeça ficar assim, ó. E não anda dele, socorro. É aquela frase clichê, o demônio ele não pode deixar o inferno atraente, então o caminho até lá ele deixa. Exatamente, boa. Perfeito. O inferno é atraente, mas o caminho para o inferno é super atraente, né? É verdade, né? Oferece tudo, né? Exatamente isso. Muito bem. Então, olha só, estávamos falando então, né? Sobre esse caminho, né? Que vai se abrindo ao socialismo com o progressismo, né? A essa adaptação do homem atual às ideias progressistas, né? Agora, uma coisa que ele coloca aqui nesse livro, né? Na página 138 começa o quinto tópico desse capítulo, que é sobre a aceitação do mundo laico proletário, né? Essa é a partir dos progressistas, né? Disso que se oferece, né? É que nasce essa aceitação do mundo laico proletário. Isso se dá por meio do domínio das forças naturais, né? Por meio da técnica, né? A tecnificação que leva à socialização do homem. Veja, por exemplo, hoje eu volto a falar em educação. Gente, a educação está na base das coisas. Então, veja só, hoje o aluno na escola, ele não é educado na virtude, mas ele é educado para ter uma profissão. Então, primeiro lugar que se enfia na cabeça de todo aluno, você precisa fazer uma faculdade, né? Agora, se você não consegue fazer uma faculdade, você tem que fazer um curso técnico, né? Você precisa, enfim, se tornar alguma ferramenta, você tem que se tornar, né? Você precisa servir, né? Ser serviço enquanto trabalhador, né? Agora veja bem, essa tecnificação que vai, a tecnificação, né? Que vai acontecendo dentro da cabeça das pessoas, né? Essa adoração da ciência, né? Esse louvor, né? A tudo que vem das mãos dos cientistas, né? Seja lá o que for, mas a ciência é bom, né? Viva a ciência, né? A gente está na moda de gritar isso, né? Viva a ciência. Essa técnica, o padre Guglielmin diz que ela não importa em seu conceito, ela é apenas um meio de dominar as forças naturais, né? E sem a técnica tudo bem, o homem cai sob o domínio da natureza. Agora, existe a boa técnica e a má técnica. A técnica pode ser estruturada de tal maneira que se torne um instrumento do homem, útil para os fins da sua vida, página 139, lá no meio. Então, a gente pode usar a técnica para melhorar a nossa vida, isso é muito bom, né? Agora, ou em vez disso, a técnica ela pode adquirir um desenvolvimento tão exorbitante que ela vai absorver os fins da vida do homem. E nesse momento, quando isso acontecer, quando a técnica ela absorver os fins do homem, o seu próprio desenvolvimento é a própria finalidade. Qual é a finalidade do homem? O desenvolvimento da técnica. Não é mais o bem do homem, é o desenvolvimento da técnica, é o avanço da tecnologia, né? Só que nesse caso aqui, se o cachorro estiver correndo atrás do rabo, o
que vai acontecendo? Ele vai ficando escravo desse próprio movimento, ele vai se amarrando nesse próprio movimento e daqui a pouco ele não é mais senhor daquilo que ele faz, ele é escravo desse movimento. Nesse caso, a técnica se tornaria um mecanismo com consistência própria, que devoraria o homem. Mas então, o homem desistiria antes de se permitir devorar, perderia sua personalidade e senhorio antes de se permitir devorar. Ele já perdeu a sua personalidade e o seu senhorio, né? Ele é escravo daquilo que ele mesmo criou. Porque se ele conservasse sua autêntica condição de dominador das forças naturais, ele também teria que conservá-la sobre as forças artificiais da técnica, que nada mais são do que a transformação que realizou dessas mesmas forças naturais. Agora, olha que legal. Se o selvagem clássico é um elemento natural, o selvagem civilizado é um elemento de um aparato técnico. Se o selvagem clássico é um elemento natural, o selvagem civilizado é um elemento de um aparato técnico, né? É o escravo, é o elemento de um aparato técnico, só sabe ficar assim, obedecer, né? aos ditames científicos, às regras, né? À moda, ao momento, né? Ao seu tempo, ser um cidadão do seu tempo, da sua época. Nenhum deles atinge a dignidade de senhor em que o homem foi constituído por Deus como dominador do mundo das coisas. A tecnificação coincide com a socialização, quando o homem forja uma técnica para um homem espiritualmente socializado. Página 140, lá em cima. O homem de hoje é um caso típico desse fenômeno. Convém notar, mais uma vez, que o homem laico-burguês da ideologia liberal, tendo perdido as instâncias superiores da vida espiritual, que ele não tem mais, que ele renunciou, é um coletivista em germe. Porque veja bem, a humanidade, ela não é tão autodestrutiva imediatamente assim, para tirar Deus, ver isso aqui acontecer e deixar por isso mesmo. Não vai ficar assim. Isso aqui vai ter que entrar numa ordem, né? E essa ordem vai vir por meio da força. E essa força só vai funcionar, ela não adianta se for só a força, né? De cima para baixo. É preciso que dentro das consciências exista uma consciência agora coletivista, não tem mais Deus. E Deus vai ser substituído pelo quê? Pelo coletivismo. O coletivismo, que muitas vezes geralmente vem pela ideia de consciência de classe, é o que vai dar a esse sujeito atomizado, vai dar para ele mesmo, né, algum sentido para a vida. Ele tem mais religião, ele tem mais família, né? Ele é tecnificado, ele é massificado. O que resta para ele? A consciência de classe, né? Ou também de religião, né? Não, mas ele não tem mais religião. Ele obedece os comandos. Ele não tem mais religião. Se ele tiver religião... Religião que eu digo, sim. No caso, eles são classes. São chamadas de religião do protestantismo, mas são classes. Ah, sim. Eles estão ali obedecendo Sim, acho que estou entendendo o que você está dizendo, né? Mas assim, se esse povo aqui tiver... tem seu Deus. Se esse povo aqui tiver alguma religião ainda, vai ser uma religião com 50 aspas de cada lado. Uma religião sem Deus. É uma religião imanente. Científica.
é uma religião para servir o homem. Vide a teologia da libertação. Ela não existe para servir a Deus, ela existe para servir o homem, os interesses do homem. Isso eu cheguei a